Ele voltou ao hotel após 1 ano e meio achando que nada havia mudado, até ver aqueles olhos castanhos que eram idênticos aos dele. A faxineira segurava nos braços a prova viva de uma noite que ele tentou esquecer. Pedro pensava que podia fugir dos próprios erros para sempre, viajando pelo mundo sem olhar para trás. Mas o destino estava esperando ali, no mesmo lugar onde tudo começou. O Mercedes preto parou em frente ao Grand Hotel Palácio exatamente às 3 da tarde de uma terça-feira ensolarada. Pedro Henrique Santos desceu do carro com a mesma elegância de sempre, ajeitando o terno italiano que custava mais que um carro popular. Aos 35 anos, tinha aquele porte de homem acostumado ao poder, cabelo loiro escuro sempre impecável e olhos castanhos que costumavam intimidar qualquer um. Mas hoje havia algo diferente no seu olhar. Uma inquietação que 1 ano e meio viajando pelo mundo não conseguiu apagar. O porteiro quase derrubou as malas quando o reconheceu. Senhor Pedro, que surpresa! Ninguém esperava seu retorno. A voz do homem tremia levemente, como se tivesse visto um fantasma ressurgir do passado. Surpresa? Pedro franziu a testa. Liguei ontem pedindo para prepararem minha suíte. Algum problema, Osvaldo? Não, senhor, claro que não. Osvaldo desviou o olhar rapidamente, pegando as bagagens com mãos nervosas. É que... Bem, faz tanto tempo que o senhor não aparece por aqui. Pedro caminhou em direção à recepção, observando cada detalhe do lobby que conhecia como a palma da mão. Era proprietário de uma rede de hotéis de luxo, mas aquele lugar sempre foi especial. Foi ali que passou os piores e melhores momentos da vida. Foi ali que... Ele balançou a cabeça, afastando lembranças que preferia manter enterradas. Boa tarde, Sr. Santos. A recepcionista Patrícia o cumprimentou com um sorriso forçado. Que alegria tê-lo de volta. Patrícia, prepararam a suíte presidencial como pedi? Sobre isso, senhor. Ela hesitou, mexendo nervosamente nos papéis. Tivemos um pequeno contratempo. A suíte está... indisponível no momento. Indisponível? A voz de Pedro saiu mais alta que pretendia. Como assim indisponível? É minha suíte particular neste hotel. Senhor Pedro, uma voz familiar interrompeu a conversa. Era Roberto, o gerente geral, um homem de 50 anos que trabalhava ali há mais de 2 décadas. Ele se aproximou com passos hesitantes, como quem caminha sobre gelo fino. Posso falar com o senhor em particular? Os dois se dirigiram para o escritório do gerente. Roberto fechou a porta e ficou em pé, claramente desconfortável. Senhor Pedro, o senhor sabe que tenho o maior respeito por sua pessoa e família. Vai direto ao ponto, Roberto. O que está acontecendo aqui? É que, bem, algumas coisas mudaram durante sua ausência. Mudanças que talvez o senhor não esperasse. Pedro se sentou na poltrona de couro, cruzando as pernas. Que tipo de mudanças? Alguém foi demitido? Houve problemas financeiros? Fala logo. Não é nada disso, senhor. O hotel está funcionando perfeitamente. Na verdade, nunca tivemos números tão bons. Roberto engoliu em seco. Mas houve situações pessoais entre os funcionários que preferia administrar discretamente. Situações pessoais? Pedro se inclinou para a frente. Roberto, trabalho com hotelaria há 15 anos. Já vi de tudo. Seja mais específico. Uma das funcionárias passou por uma fase delicada. Questões familiares complexas. Pensei em demitir, mas ela sempre foi excelente profissional. Resolvi dar uma chance. Pedro estava começando a perder a paciência. E o que isso tem a ver comigo não poder usar minha própria suíte? É que ela precisa de um local reservado durante o expediente, por questões particulares. Roberto desviou o olhar novamente. Temporariamente, claro. Que funcionária é essa? Gabriela. Gabriela Santos. Trabalha na limpeza há 4 anos. O nome atingiu Pedro como um soco no estômago. Gabriela. De repente, fragmentos de memórias que ele havia lutado para esquecer começaram a emergir. Uma mulher de 27 anos, pele morena clara, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, olhos doces que o consolaram numa noite que preferia não lembrar. Gabriela ainda trabalha aqui? Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. Sim, senhor. É uma das nossas melhores funcionárias. Pontual, dedicada, respeitada por todos. Pedro se levantou bruscamente.
Quero vê-la. Agora. Senhor Pedro, talvez não seja o melhor momento... Roberto, não pedi sua opinião. Estou ordenando. Onde ela está? O gerente suspirou resignado. Provavelmente no 15º andar, setor de limpeza, mas senhor, por favor, seja compreensivo. Pedro não esperou mais explicações. Saiu do escritório deixando Roberto com cara de pânico e se dirigiu diretamente ao elevador. Sua mente fervilhava com perguntas. Por que Gabriela precisava de um local reservado? Por que Roberto estava tão nervoso? O que diabos estava acontecendo ali? O 15º andar sempre foi destinado aos funcionários. Vestiários, refeitório, depósitos. Quando as portas do elevador se abriram, Pedro ouviu algo que o fez parar completamente. Era um choro. Um choro de bebê. Isso é impossível, murmurou para si mesmo. O Grand Hotel Palácio tinha política rígida contra crianças nos andares de serviço. Aliás, contra crianças em qualquer lugar, exceto nas suítes familiares específicas. Seguiu o som pelo corredor, passando por salas vazias até chegar a uma porta entreaberta. O que viu através da fresta fez seu mundo parar. Gabriela estava ajoelhada no chão, tentando acalmar um bebê que chorava incessantemente. Era uma criança pequena, de aproximadamente 9 meses, com cabelos loiro escuros e vestindo um macacãozinho rosa. A menina engatinhava pelo chão enquanto Gabriela tentava desesperadamente organizar produtos de limpeza com uma mão e segurar a criança com a outra. Chiu, Laura, mamãe precisa trabalhar. Gabriela sussurrava, claramente exausta. Por favor, minha princesa, fica quietinha só mais um pouquinho. Pedro empurrou a porta devagar, fazendo um pequeno ruído. Gabriela se virou imediatamente, e quando seus olhos se encontraram, o tempo simplesmente parou. O rosto dela empalideceu instantaneamente. A criança parou de chorar, como se sentisse a tensão no ar. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, ninguém se mexeu. Pedro! A voz de Gabriela saiu como um fio, carregada de surpresa, medo e algo mais que ele não conseguia identificar. Gabriela. Ele não conseguia tirar os olhos da criança. Havia algo perturbadoramente familiar naquele rostinho redondo, naqueles olhos grandes que o observavam com curiosidade infantil. Eu posso explicar. Ela gaguejou, pegando a criança no colo como se quisesse protegê-la de algum perigo invisível. Explicar o quê? Pedro entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Por que há uma criança aqui? Você sabe que isso é contra todas as regras do hotel. Eu sei, mas não tive opção. A babá cancelou de última hora e eu não podia faltar ao trabalho. Roberto já estava desconfiado de que algo estava errado. Se eu faltasse mais um dia... Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pedro se aproximou mais, observando a criança que agora o fitava com atenção total. Era uma menina linda, com bochechas rosadas e um sorriso banguela que aparecia entre os soluços. Mas eram os olhos que o deixavam inquieto. Olhos castanhos, exatamente do mesmo tom que os seus. De quem é essa criança, Gabriela? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Gabriela apertou a menina contra o peito, respirando fundo antes de responder. É minha filha, Laura. Sua filha. Pedro repetiu as palavras lentamente, como se estivesse testando o sabor delas. Quantos meses ela tem? 9 meses. 9 meses. Pedro fez as contas rapidamente na cabeça. 1 ano e meio desde que esteve ali pela última vez. 9 meses de vida. Isso significava... Gabriela. Sua voz saiu mais séria. Preciso fazer uma pergunta, e quero uma resposta honesta. Ela assentiu, ainda segurando Laura como um escudo protetor. Existe alguma possibilidade, alguma chance, de eu ser o pai dessa criança? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriela fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente agora. Quando os abriu novamente, Pedro viu toda a verdade que precisava saber. Pedro, ela sussurrou, a voz embargada. Eu tentei te encontrar. Juro que tentei. O mundo de Pedro desabou naquele momento. Seus joelhos fraquejaram e ele teve que se apoiar na parede. Olhou novamente para a criança, para Laura, e agora via claramente os traços que havia negado reconhecer. O formato do rosto, o jeito como ela inclinava a cabeça, até mesmo a maneira como seus dedinhos se moviam. Meu Deus, murmurou.
passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus do céu! Gabriela se levantou lentamente, ainda segurando Laura. Pedro, eu posso explicar tudo. Eu tentei te procurar quando descobri, mas você havia sumido. Mudou de número, de endereço. Ninguém sabia onde você estava. Pedro a encarou, tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Era pai de uma criança de 9 meses que ele nem sabia que existia. Uma criança que estava sendo criada nos corredores de serviço de um hotel enquanto ele viajava pelo mundo gastando dinheiro em futilidades. Por que não contou para Roberto? Para alguém da família? E dizer o quê? Que tinha engravidado do dono do hotel? Que havia passado uma noite com você? Gabriela balançou a cabeça. Você acha que alguém acreditaria? Ou que me dariam oportunidade de explicar antes de me demitir? A realidade atingiu Pedro como uma avalanche. Por 1 ano e meio, enquanto ele fugia de seus demônios pessoais em praias paradisíacas e hotéis 5 estrelas, Gabriela estava criando sozinha uma criança que carregava seu DNA. Uma criança que tinha seu sangue correndo nas veias. Laura escolheu aquele momento para esticar os bracinhos na direção de Pedro, como se o reconhecesse instintivamente. O gesto simples e inocente quebrou completamente as defesas dele. Ela está tentando vir comigo? Laura sempre foi curiosa com pessoas novas, Gabriela explicou. Mas sua voz carregava uma emoção que não conseguia esconder. Mas nunca vi ela reagir assim tão rapidamente com alguém. Pedro estendeu a mão hesitante, e Laura imediatamente agarrou seu dedo com força surpreendente. O toque da pele macia contra a sua provocou uma sensação que ele nunca havia experimentado. Era como se algo dentro do peito se rompesse e ao mesmo tempo se completasse. Eu sou seu pai, sussurrou, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. Eu sou realmente seu pai. E naquele momento, olhando nos olhos castanhos idênticos aos seus, Pedro soube que sua vida havia mudado para sempre. Não havia mais como fugir. Não havia mais como fingir que aquela noite 1 ano e meio atrás não tinha acontecido. O homem que havia entrado naquele hotel 1 hora antes pensando que nada havia mudado, descobriu que absolutamente tudo havia mudado. E a prova estava ali, nos braços da mulher que ele havia abandonado, na forma de uma criança que tinha o poder de transformá-lo no homem que ele nunca soube que podia ser. O silêncio na sala era tão denso que Pedro podia ouvir os batimentos do próprio coração. Laura continuava segurando seu dedo com aquela força inexplicável, como se soubesse instintivamente que havia encontrado algo importante. Gabriela observava a cena com uma mistura de terror e esperança nos olhos, claramente sem saber o que esperar da reação dele. Pedro, Ela começou, mas foi interrompida por batidas urgentes na porta. Gabriela! Gabriela! Você está aí? Era a voz de Roberto, carregada de pânico. O senhor Pedro sumiu do meu escritório e eu... A porta se abriu antes que qualquer um pudesse reagir. Roberto entrou apressado e parou como uma estátua quando viu a cena diante dele. Pedro de pé, claramente abalado, com Laura segurando seu dedo. Gabriela com o rosto molhado de lágrimas. A tensão no ar era quase palpável. Senhor Pedro, Roberto gaguejou. Eu posso explicar tudo isso. Pode? Pedro se virou para ele sem soltar o dedo de Laura. Então me explica como uma funcionária está criando uma criança no andar de serviços há 9 meses e você achou que não precisava me contar. Senhor, a situação é complicada. Roberto fechou a porta rapidamente, como se quisesse impedir que alguém mais descobrisse o segredo. Gabriela é excelente funcionária. Quando descobri sobre a criança, pensei em demitir, mas... Mas o quê? Pedro pressionou, sua voz saindo mais alta que pretendia. Laura se assustou com o tom e começou a chorar. Instantaneamente Pedro sentiu uma pontada no peito. Era como se cada lágrima daquela criança o atingisse fisicamente. Desculpa, ele murmurou baixando a voz. Desculpa, pequena. Gabriela olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que via Pedro demonstrar preocupação genuína com alguém além de si mesmo. Durante os 4 anos que trabalhava ali, havia observado como ele tratava funcionários com educação fria, mas nunca com afeto real. Roberto, Gabriela disse limpando as lágrimas. Deixa eu explicar para ele. Gabriela, não. Roberto tentou interromper, mas ela o silenciou com um olhar determinado. Pedro,
Quando descobri que estava grávida, você já havia partido. Tentei todos os meios possíveis de te encontrar, mas foi como se você tivesse evaporado da face da terra. Eu mudei de país, Pedro admitiu, ainda observando Laura, que agora o olhava com curiosidade renovada. Fui para a Europa, depois Ásia. Não queria ser encontrado. Por quê? A pergunta saiu de Gabriela com uma intensidade que o surpreendeu. Pedro hesitou. Como explicar que havia fugido porque aquela noite com ela havia significado mais do que deveria? Como dizer que tinha medo do que sentia quando estava perto dela? Não importa agora. Ele desviou. Continue. Quando Laura nasceu, eu não tinha como parar de trabalhar. Preciso do emprego, preciso do plano de saúde. Roberto descobriu quando ela tinha 3 meses. E você não a demitiu? Pedro olhou para Roberto com uma expressão que não conseguia decifrar. Como poderia? Roberto suspirou. Gabriela nunca deu problema, sempre foi dedicada. E a criança, bem, ela é especial. Todos os funcionários ajudam a cuidar dela quando necessário. Todos sabem. Todo mundo no hotel sabe sobre Laura, Gabriela confirmou. Ela praticamente cresceu aqui. Osvaldo a ensina a falar. Patrícia brinca com ela durante os intervalos. O pessoal da cozinha sempre guarda as melhores frutas para ela. Pedro sentiu uma estranha sensação no peito. Durante anos havia comandado aquele hotel como uma máquina empresarial fria. Agora descobria que seus funcionários haviam criado uma família secreta nos andares que ele nunca visitava. E a suíte presidencial? Laura dorme lá durante meu turno, Gabriela explicou corando levemente. É o único lugar silencioso onde ela pode descansar enquanto trabalho. Roberto conseguiu uma chave reserva. Minha filha tem dormido na minha própria suíte, e eu não sabia, Pedro murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Sua filha? Roberto arregalou os olhos. Senhor Pedro, o senhor está dizendo que... Estou dizendo que sou o pai dela. Pedro finalmente soltou as palavras que mudavam tudo. Laura é minha filha. O impacto da revelação atingiu Roberto como um raio. Ele se apoiou na parede, tentando processar a informação. Por isso você estava tão nervoso. Pedro continuou. Por isso toda aquela conversa sobre situações delicadas. Você sabia. Eu suspeitava. Roberto admitiu. Laura tem seus olhos, seu jeito de inclinar a cabeça. Mas nunca imaginei que realmente, que eu seria capaz de abandonar uma mulher grávida. Pedro terminou a frase com amargura. Bem, aparentemente fui. Laura escolheu aquele momento para estender os bracinhos na direção dele novamente, fazendo um barulhinho que soava quase como papai. Todos na sala congelaram. Ela acabou de... Roberto começou. Não, Gabriela interrompeu rapidamente. Ela ainda não fala direito. São só sons aleatórios. Mas Pedro estava olhando para Laura com uma intensidade nova. Havia algo na forma como ela o observava, como se o reconhecesse de algum lugar profundo e primitivo. Posso segurá-la? Gabriela hesitou por um momento que pareceu eterno. Depois, lentamente, estendeu Laura na direção dele. Pedro pegou a criança com cuidado extremo, como se estivesse segurando algo feito de cristal. Laura se acomodou naturalmente em seus braços, colocando uma mãozinha minúscula no peito dele, bem sobre o coração. A sensação foi avassaladora. Pela primeira vez na vida, Pedro entendeu o que significava amar alguém incondicionalmente. Aquela criança era parte dele, carregava seu sangue, seus genes, suas características. E ele havia perdido 9 meses da vida dela. Ela é perfeita, sussurrou, tocando delicadamente o rostinho de Laura. Como eu pude não saber que existia? Porque você fugiu. Gabriela respondeu, mas sem raiva na voz. Apenas uma tristeza profunda. Na manhã seguinte àquela noite você havia partido sem deixar rastro. Gabriela, Pedro parou. Como explicar que havia fugido justamente porque aquela noite havia significado demais? Como dizer que tinha medo de se apaixonar por uma funcionária, de quebrar todas as regras que havia criado para si mesmo? Não precisa explicar, ela disse suavemente. Entendo que foi apenas uma noite, que não significou nada para você. Significou. As palavras saíram antes que Pedro pudesse pará-las. Significou mais do que deveria. Por isso fugi. O ar na sala mudou completamente.
Roberto pigarreou desconfortavelmente, percebendo que estava presenciando algo muito pessoal. Talvez eu devesse deixar vocês conversarem, ele sugeriu. Não, Pedro disse firmemente, ainda segurando Laura. Você fez parte de tudo isso. Você protegeu minha filha quando eu não estava aqui. Merece ouvir o que tenho a dizer. Ele olhou diretamente para Gabriela. Aquela noite, foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente humano. Você me viu chorando, quebrado, e não me julgou. Me ofereceu algo que eu não sabia que precisava. Compaixão, Gabriela murmurou. Amor, Pedro corrigiu. Você me ofereceu amor quando eu mais precisava, e isso me apavorou. Laura fez um barulhinho e agarrou a gravata de Pedro, brincando com o tecido como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao hotel. Ela gosta de você, Gabriela observou, e havia algo de maravilhado na sua voz. Claro que gosta, Roberto disse, encontrando sua voz novamente. É filha dele. O sangue reconhece o sangue. Pedro olhou para Roberto com nova perspectiva. Obrigado. Por cuidar dela. Por proteger Gabriela. Por fazer o que eu deveria ter feito. Senhor Pedro, o que vai acontecer agora? Roberto perguntou a questão que todos estavam pensando. Pedro olhou para Laura, que agora estava quase dormindo em seus braços. Depois para Gabriela, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Agora, ele disse lentamente, eu vou aprender a ser o pai que deveria ter sido desde o começo. E como pretende fazer isso? Gabriela perguntou, uma pitada de desafio na voz. Pedro a encarou diretamente. Primeiro, vou providenciar um teste de DNA para confirmar oficialmente o que meu coração já sabe. Depois vamos conversar sobre como dar a Laura tudo o que ela merece. Incluindo um pai presente? Gabriela pressionou. Incluindo um pai presente, Pedro confirmou. Se você me deixar. Laura abriu os olhinhos e olhou para Pedro como se estivesse estudando cada detalhe do rosto dele. Depois, para a surpresa de todos, sorriu. Um sorriso banguela, inocente e cheio de confiança. Naquele momento, Pedro soube que não havia volta. Não importava quanto medo tivesse, quantas regras precisasse quebrar ou como sua vida mudaria. Aquela criança era sua responsabilidade, sua chance de redenção, sua oportunidade de se tornar o homem que sempre deveria ter sido. Mas primeiro, precisava de respostas. E a conversa que estava por vir mudaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre o que realmente importava na vida. 2 dias depois, Pedro estava sentado no escritório do Roberto com um envelope lacrado nas mãos. O laboratório havia prometido resultado em 24 horas, mas cada minuto da espera havia sido uma tortura psicológica. Gabriela estava ao lado dele, segurando Laura no colo, ambas observando o envelope como se ele contivesse o destino de suas vidas. Tem certeza que quer abrir isso aqui? Roberto perguntou claramente nervoso. Talvez seja melhor vocês ficarem sozinhos para... Não, Pedro interrompeu, as mãos tremendo levemente. Você fez parte de tudo isso desde o começo. Merece saber o resultado junto com a gente. Gabriela respirou fundo. Pedro, independente do que estiver escrito aí, quero que saiba que nunca menti sobre nada. Laura é sua filha. Tenho certeza absoluta. Eu sei, ele respondeu, olhando para a criança que brincava despreocupadamente com um ursinho de pelúcia. Nos últimos 2 dias, havia passado cada momento livre observando Laura, procurando semelhanças, tentando entender como havia sido cego a ponto de não perceber o óbvio. Pedro rasgou o envelope com cuidado exagerado, como se a velocidade pudesse mudar o resultado. Desdobrou o papel oficial e leu a primeira linha em voz alta. Teste de paternidade. Probabilidade 99,99%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro leu novamente, depois uma terceira vez, como se as palavras pudessem mudar. Gabriela fechou os olhos e suspirou profundamente, uma mistura de alívio e apreensão tomando conta dela. 99,99%, Pedro repetiu, a voz saindo como um sussurro. Eu sou realmente o pai dela. Roberto se levantou da cadeira e se aproximou. Senhor Pedro, isso muda alguma coisa no que o senhor sente? Pedro olhou para Laura, que naquele momento escolheu estender os bracinhos na direção dele, como havia feito nos últimos dias. Ele a pegou no colo automaticamente e ela se aconchegou contra seu peito,
como se aquele fosse seu lugar natural no mundo. Muda tudo, ele respondeu, beijando a testa da filha. Agora é oficial. Ela é minha responsabilidade, minha família. E o que isso significa exatamente? Gabriela perguntou, tentando manter a voz firme, apesar da emoção que transparecia em seus olhos. Pedro a encarou diretamente. Significa que vou assumir completamente minha paternidade. Laura vai ter meu nome, vai ter tudo o que precisa, educação, saúde, futuro garantido. E eu? A pergunta saiu de Gabriela com uma vulnerabilidade que ela tentou esconder, mas não conseguiu. Você é a mãe dela. É a pessoa mais importante na vida da Laura. Pedro fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero que vocês se mudem para minha casa. Que formemos uma família de verdade. A proposta atingiu Gabriela como um raio. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Pedro, você está falando sério? Completamente sério. Tenho uma casa grande com espaço para Laura crescer, para você ter sua privacidade. Vocês não vão precisar de nada. Roberto observava a conversa como quem assiste a um filme dramático, percebendo que estava presenciando um momento que mudaria a vida de todos os envolvidos. Mas Pedro... Gabriela hesitou. Nós mal nos conhecemos. Tivemos apenas uma noite juntos. Não pode simplesmente decidir que vamos formar uma família porque descobriu que é pai. Por que não? Pedro perguntou, genuinamente confuso. Laura precisa dos dois pais. Faz sentido morarmos juntos. Faz sentido financeiramente. Gabriela corrigiu. Mas e emocionalmente? E sobre sentimentos? Sobre amor? A palavra amor ficou suspensa no ar como uma pergunta não respondida. Pedro sentiu o peito apertar. Ele sabia que se importava com Gabriela, que aquela noite havia significado mais do que admitia. Mas amor era uma palavra que o assustava mais do que qualquer responsabilidade financeira. Gabriela, Ele começou, mas foi interrompido quando Laura começou a chorar. Ela está com fome. Gabriela explicou, estendendo os braços para pegar a filha. Preciso preparar a mamadeira dela. Pedro observou Gabriela sair da sala com Laura, notando como ela se movia com naturalidade maternal, como conhecia cada necessidade da criança sem esforço. Era óbvio que ela havia se tornado uma mãe excepcional, criando Laura sozinha durante 9 meses, enquanto ele vivia uma vida sem propósito real. Senhor Pedro, Roberto disse quando ficaram sozinhos. Posso dar uma opinião? Claro. O senhor está cometendo o mesmo erro de 1 ano e meio atrás. Pedro franziu a testa. Como assim? Está decidindo tudo sozinho, sem considerar os sentimentos dela. Naquela noite, decidiu fugir sem conversar. Agora está decidindo que vocês vão formar uma família sem perguntar o que ela quer. Mas eu estou oferecendo tudo o que ela precisa. Casa, segurança, futuro para Laura. Está oferecendo dinheiro, Roberto corrigiu. Não está oferecendo você. As palavras atingiram Pedro como uma bofetada. O que você quer dizer? Gabriela não precisa apenas de um provedor para Laura. Ela precisa de um companheiro, de alguém que a ame de verdade. E Laura não precisa apenas de um pai que pague as contas. Precisa de um pai que esteja emocionalmente presente. Pedro se levantou e começou a andar pela sala. Eu vou estar presente. Vou aprender a ser um bom pai. E um bom companheiro? Eu não sei se sou capaz disso. Por que não? Pedro parou de andar e olhou pela janela. Porque nunca aprendi a amar alguém de verdade. Meus pais tinham um casamento de conveniência. Nunca vi amor real funcionando. Não sei se sei como fazer isso. Mas sente algo por ela? Pedro fechou os olhos, lembrando daquela noite 1 ano e meio atrás. Gabriela o consolando, ouvindo suas dores mais profundas, oferecendo carinho sem esperar nada em troca. A conexão que haviam criado, a intimidade emocional que o havia assustado tanto que precisou fugir do país. Sinto, ele admitiu. Sinto mais do que deveria. Por isso fugi. Então por que não conta isso para ela? Porque ela merece alguém melhor. Alguém que saiba amar sem medo, que não tenha fugir na primeira dificuldade. Roberto balançou a cabeça. Senhor Pedro, com todo respeito, quem deveria decidir isso é ela, não o senhor. Nesse momento, Gabriela voltou com Laura, que agora tomava mamadeira tranquilamente. Ela se sentou e observou Pedro com atenção.
Você está bem? Parece perturbado. Pedro voltou a se sentar, tentando organizar os pensamentos. Gabriela, preciso te contar algo sobre aquela noite. O quê? Não fui embora porque não significou nada. Fui embora porque significou demais. Gabriela parou de balançar Laura e o encarou diretamente. Como assim? Eu estava destruído naquela noite. Havia perdido meu pai algumas semanas antes. Estava me sentindo completamente perdido. Quando você apareceu, quando conversamos, quando você me consolou, Pedro hesitou, buscando as palavras certas. Foi a primeira vez que alguém me viu realmente vulnerável e não me julgou. Pedro, deixa eu terminar. O que aconteceu entre nós foi real, foi intenso. Foi assustador para alguém como eu, que sempre manteve distância emocional de tudo e todos. Gabriela segurou a respiração, percebendo que finalmente estava ouvindo a verdade que precisava há 1 ano e meio. Fugi porque tinha medo do que estava sentindo. Medo de estragar tudo, de não ser bom o suficiente para você, de repetir os erros dos meus pais. Pedro olhou para Laura, que o observava com seus olhos castanhos, iguais aos dele. Mas fugindo cometi um erro muito pior. Abandonei você grávida. Perdi 9 meses da vida da minha filha. Você não sabia que eu estava grávida. Gabriela disse suavemente. Deveria ter sabido. Deveria ter ficado. Deveria ter sido corajoso o suficiente para enfrentar meus sentimentos ao invés de fugir como um covarde. Laura terminou a mamadeira e olhou para Pedro, estendendo uma mãozinha na direção dele. Ele pegou os dedinhos minúsculos na sua mão grande, sentindo a conexão instantânea que havia descoberto existir entre eles. Gabriela, ele continuou, não estou pedindo para morarmos juntos apenas por causa da Laura. Estou pedindo porque quero uma segunda chance. Uma chance de ser o homem que você merece. O pai que Laura merece. E se não der certo? E se você se assustar novamente e decidir fugir? Pedro olhou nos olhos dela com uma sinceridade que o surpreendeu. Então você me manda embora. Mas prometo que, independente do que acontecer entre nós, nunca mais vou abandonar Laura. Ela vai sempre ter um pai presente na vida dela. Gabriela ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando tudo que havia escutado. Laura adormeceu nos braços dela, criando um momento de paz quase surreal depois de tanta tensão emocional. Pedro, ela finalmente disse, preciso de tempo para pensar. Isso é muito importante para decidir agora. Quanto tempo você precisa? 1 semana. Me dá 1 semana para processar tudo isso. Pedro assentiu. 1 semana. Mas posso continuar vendo Laura todos os dias? Claro, ela é sua filha. Enquanto saíam do escritório do Roberto, Pedro carregando Laura adormecida no colo, ele soube que aquela seria a semana mais importante da sua vida. A semana que definiria se ele conseguiria se tornar o homem que sempre deveria ter sido, ou se perderia para sempre a chance de ter uma família de verdade. Durante a semana que Gabriela pediu para pensar, Pedro não conseguia se concentrar em nada. Passava os dias no hotel, observando cada movimento dela, cada sorriso que Laura dava, cada momento que perdia por não estar verdadeiramente presente. Na 5ª noite, quando estava sozinho na suíte presidencial onde sua filha costumava dormir, as memórias daquela noite fatídica finalmente vieram à tona. 1 ano e meio atrás, Pedro havia chegado ao hotel completamente destroçado. 3 semanas antes, seu pai havia perdido a vida em um acidente de carro, deixando-o não apenas órfão, mas também questionando tudo o que achava saber sobre família e relacionamentos. Durante o funeral, descobriu que seus pais nunca haviam se amado de verdade. O casamento era um acordo financeiro disfarçado de romance. Whisky duplo sem gelo, ele pediu para o barman quando o bar oficial do hotel já havia fechado. Era quase meia-noite de uma terça-feira chuvosa. Senhor Pedro, o bar já está fechado, o funcionário explicou nervosamente. Mas posso preparar algo na copa. Não precisa, uma voz suave interrompeu. Eu posso preparar para ele. Pedro se virou e viu Gabriela se aproximando com chaves na mão. Ela vestia o uniforme simples da limpeza, mas havia algo diferente nela naquela noite. Talvez fosse a forma como seus cabelos castanhos estavam soltos, emoldurando seu rosto delicado, ou a gentileza genuína em seus olhos. Você não precisa fazer isso, Pedro disse.
a voz saindo mais embargada que pretendia. Sei que não preciso, ela respondeu, contornando o balcão e pegando uma garrafa de uísque. Mas parece que você precisa. Gabriela serviu a bebida e se sentou ao lado dele no balcão. Durante 4 anos trabalhando naquele hotel, ela havia observado Pedro de longe. Via como ele comandava reuniões com autoridade, como tratava funcionários com educação respeitosa, mas distante, como sempre parecia estar no controle de tudo. Mas naquela noite, ele estava completamente vulnerável. Quer falar sobre isso? Ela perguntou suavemente. Pedro bebeu o uísque de uma vez e olhou para ela. Por que você se importa? Porque ninguém deveria sofrer sozinho. A simplicidade da resposta quebrou algo dentro de Pedro. Por semanas, pessoas haviam se aproximado dele com condolências vazias, interessadas em negócios ou herança. Gabriela era a primeira pessoa que oferecia companhia humana genuína. Meu pai morreu, ele disse, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Sinto muito. O pior não foi perder ele. Foi descobrir que ele nunca amou minha mãe, que eu fui criado numa mentira sobre o que é amor. Gabriela serviu outro uísque para ele, dessa vez menor. Como descobriu? Cartas. Ele deixou cartas confessando que se casou por conveniência financeira, que nunca sentiu amor real por ninguém. Pedro riu amargamente. Agora entendo por que nunca consegui me apaixonar de verdade. Nunca aprendi como é amor verdadeiro. Talvez você simplesmente ainda não tenha encontrado a pessoa certa. Pedro olhou para ela com atenção pela primeira vez. Gabriela tinha 27 anos, mas havia uma maturidade em seus olhos que sugeria alguém que havia enfrentado dificuldades reais na vida. Ela não estava tentando impressioná-lo ou conseguir algo dele. Estava apenas sendo humana. E você? Já amou alguém de verdade? Gabriela corou levemente. Uma vez achei que sim, mas descobri que amor não correspondido não é amor. É só esperança. Quem era ele? Alguém que nunca me viu como eu o via. Ela desviou o olhar, claramente desconfortável com a própria honestidade. Eles conversaram por horas. Pedro contou sobre a pressão de dirigir um império empresarial que nunca quis, sobre a solidão de ser cercado por pessoas interessadas apenas em seu dinheiro. Gabriela falou sobre sonhos adiados para trabalhar e sustentar a família, sobre a dignidade que encontrava no trabalho honesto, sobre a esperança de um dia encontrar alguém que a valorizasse de verdade. Posso te perguntar uma coisa? Pedro disse quando o relógio marcava 3 da manhã. Claro. Por que você é tão gentil comigo? Eu sou seu patrão. Você poderia simplesmente ter ido embora quando me viu aqui. Gabriela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto de verdade podia compartilhar. Porque há 4 anos te observo. Vejo como você trata as pessoas com respeito, mesmo sendo o dono de tudo isso. Vejo como você se esforça para ser justo, mesmo quando ninguém está olhando. Ela hesitou. E por quê? Porque sempre achei que por trás de toda aquela autoridade existia um homem gentil que só precisava de alguém que o visse de verdade. A confissão atingiu Pedro como uma revelação. Durante anos, havia se escondido atrás de uma máscara profissional, mantendo distância de todos. Gabriela era a primeira pessoa que havia enxergado através dessa máscara. Gabriela, ele começou, mas ela o interrompeu. Você não precisa dizer nada. Sei que somos de mundos diferentes. Só queria que soubesse que alguém te vê como a pessoa boa que você é. Pedro se levantou do banquinho e ficou de frente para ela. Havia lágrimas em seus olhos, algo que não acontecia desde a infância. Você está chorando, ela observou com ternura. Há 3 semanas que não consigo chorar. Não conseguia sentir nada. Gabriela se aproximou e, num gesto totalmente instintivo, limpou as lágrimas do rosto dele com delicadeza. O toque da pele dela contra a sua provocou uma sensação que Pedro nunca havia experimentado. Não era apenas atração física, era conexão emocional profunda. Gabriela, ele sussurrou. Eu sei, ela respondeu, entendendo perfeitamente o que estava acontecendo entre eles. O que aconteceu a seguir foi natural como respirar. Pedro a beijou com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não era o beijo calculado de alguém tentando impressionar, mas a necessidade desesperada de 2 almas solitárias que finalmente haviam se encontrado. Eles subiram para a suíte presidencial, conversando baixinho, como conspiradores compartilhando segredos.
A intimidade que se seguiu foi diferente de qualquer experiência que Pedro já havia tido. Não era apenas física, era emocional, espiritual. Era duas pessoas se consolando mutuamente, se curando através da conexão humana mais básica e poderosa. Gabriela adormeceu nos braços dele pouco antes do amanhecer. Pedro ficou acordado observando-a dormir, percebendo que algo fundamental havia mudado dentro dele. Pela primeira vez na vida, entendia o que era amar alguém de verdade. E foi exatamente isso que o apavorou. Quando o sol nasceu, o medo tomou conta. Medo de não ser bom o suficiente para ela. Medo de estragar a única coisa pura que havia encontrado. Medo de se tornar como seu pai, incapaz de amar verdadeiramente. Pedro se vestiu em silêncio e saiu da suíte sem acordar Gabriela. 3 horas depois, estava no aeroporto comprando a primeira passagem disponível para fora do país. Volta ao presente. Pedro acordou na suíte presidencial, com o rosto molhado de lágrimas. As memórias haviam voltado com força total, e agora ele entendia a magnitude do que havia perdido. Não apenas havia abandonado a mulher que amava, mas havia perdido os primeiros 9 meses de vida da filha. Olhou para o relógio. 6 da manhã. Gabriela estaria chegando para o turno em breve, trazendo Laura como sempre fazia. Pedro se vestiu rapidamente e desceu para encontrá-las. Quando viu Gabriela saindo do elevador com Laura no colo, seu coração disparou. Ela estava usando o mesmo uniforme simples, os cabelos presos no mesmo coque, mas para ele era a mulher mais linda do mundo. "Bom dia", ela disse, surpresa em vê-lo acordado tão cedo. "Gabriela, preciso te contar sobre aquela noite. A verdade completa." Ela o observou com atenção, percebendo algo diferente em seus olhos. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que lembrei de cada detalhe, de cada palavra que você disse, de cada momento que passamos juntos." Pedro se aproximou. "E quero que saiba que aquela foi a noite mais importante da minha vida." Laura estendeu os bracinhos para ele, como havia feito todos os dias da semana passada. Pedro a pegou no colo, sentindo novamente aquela conexão avassaladora. "Pedro", Gabriela começou. "Eu te amo", ele disse, as palavras saindo com a força de 1 ano e meio de arrependimento. "Te amo desde aquela noite. Foi por isso que fugi, porque nunca havia sentido nada tão intenso e verdadeiro, e isso me assustou mais do que qualquer responsabilidade empresarial." Gabriela ficou em silêncio, processando a confissão que havia esperado por tanto tempo. "E agora?" ela perguntou suavemente. "Agora quero uma segunda chance. Quero provar que sou capaz de amar vocês duas como merecem. Quero ser o homem que você viu em mim naquela noite." Pedro olhou para Laura, que brincava com sua gravata como se fosse a coisa mais natural do mundo, depois para Gabriela, que o observava com lágrimas nos olhos. "A pergunta é, você ainda me ama?" A pergunta ficou suspensa no ar como um raio prestes a cair. Gabriela olhou para Pedro segurando Laura, vendo pela primeira vez desde que ele havia retornado uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Não era mais o empresário confiante ou o homem em choque descobrindo que era pai. Era o mesmo homem quebrado que ela havia consolado naquela noite há 1 ano e meio. "Pedro", ela começou, a voz embargada. "Não responde agora", ele interrompeu, percebendo o conflito nos olhos dela. "Sei que precisa de mais tempo. Só queria que soubesse a verdade completa." Laura fez um barulhinho e agarrou o rosto de Pedro com as mãozinhas, como se sentisse a tensão emocional ao redor dela. Ele sorriu para a filha, beijando sua testa com delicadeza. "Ela sente quando vocês estão tensos", Gabriela observou. "Sempre foi assim. É como se ela tivesse um radar para emoções. Inteligente como a mãe", Pedro murmurou, olhando para Gabriela com uma intensidade que a fez corar. O momento foi interrompido pela chegada de Roberto, que parecia agitado. "Pedro, Gabriela, desculpem interromper, mas temos uma situação." "Que tipo de situação?" Pedro perguntou, automaticamente entrando no modo empresarial. "Sua mãe está aqui." As palavras atingiram Pedro como um balde de água gelada. "Minha mãe? Aqui no hotel?" "Chegou há 10 minutos. Está na recepção perguntando por você. Disse que soube do seu retorno e veio resolver assuntos familiares pendentes." Pedro sentiu o sangue gelar. Sua mãe, Helena Santos, era uma mulher fria e calculista
que nunca havia demonstrado interesse genuíno por ele, além dos aspectos financeiros. Se ela havia aparecido no hotel, era porque descobriu algo importante. Ela sabe sobre Laura? Gabriela perguntou, instintivamente se aproximando de Pedro como se quisesse proteger a filha. Não sei como poderia saber, Pedro respondeu, mas sua voz carregava dúvida. Roberto, ela disse alguma coisa específica? Só que tinha questões familiares para discutir urgentemente. Mas, senhor Pedro, Roberto hesitou. O que foi? Ela não estava sozinha. Trouxe um homem de terno, parecia advogado. Pedro passou Laura para Gabriela e começou a andar de um lado para outro. Conhecia a mãe bem o suficiente para saber que ela nunca fazia nada sem segundas intenções. Gabriela, leva Laura para a suíte. Fica lá até eu resolver isso. Pedro, o que você acha que ela quer? Não sei, mas garanto que não é nada bom. Ele se virou para Roberto. Manda ela subir para meu escritório e pede para a segurança ficar de prontidão. Segurança? Senhor Pedro, é sua mãe. Exatamente por isso. 15 minutos depois, Pedro estava sentado atrás de sua mesa quando Helena Santos entrou no escritório. Aos 60 anos, ela ainda mantinha a postura altiva e o olhar calculista que sempre a caracterizaram. O homem de terno que a acompanhava era claramente um advogado caro. Pedro, meu filho, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Como está bronzeado. As viagens pelo mundo realmente lhe fizeram bem. Mãe, que surpresa, desagradável. Pedro não se levantou para cumprimentá-la. O que a traz aqui? Direto ao ponto como sempre. Admiro isso em você. Helena se sentou sem ser convidada, cruzando as pernas elegantemente. Este é Dr. Maurício Campos, meu advogado. Prazer, Sr. Santos, o advogado disse, estendendo a mão que Pedro ignorou completamente. Corta a encenação, Helena. O que você quer? Soube de rumores interessantes sobre sua vida pessoal recente. Rumores sobre descendência inesperada. Pedro manteve a expressão neutra, mas internamente entrou em alerta máximo. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Helena abriu uma pasta que trouxera. Tenho aqui fotos muito interessantes de você com uma funcionária deste hotel e uma criança pequena. Vocês parecem bem íntimos. Pedro olhou para as fotos e sentiu raiva queimar em seu peito. Eram imagens dele com Laura e Gabriela nos últimos dias, claramente tiradas por alguém que os estava espionando. Você mandou me espionar? Eu protejo os interesses da família Santos, Helena respondeu friamente. E uma criança ilegítima com uma funcionária definitivamente não está nos nossos interesses. Cuidado com as palavras que usa, Pedro disse, a voz saindo perigosamente baixa. A verdade dói, não é? Doutor. Campos, explique para meu filho as implicações legais da situação. O advogado pigarreou. Senhor Santos, uma criança não reconhecida oficialmente pode trazer complicações futuras para o patrimônio familiar. Questões de herança, direitos sucessórios. E qual é sua proposta? Pedro interrompeu. Helena sorriu com satisfação. Simples. Você paga uma quantia generosa para a funcionária, ela assina um documento renunciando a qualquer direito futuro sobre você ou sobre o patrimônio Santos, e vocês nunca mais se veem. E se eu recusar? Então tornaremos público que o herdeiro do Império Santos teve um caso com uma faxineira e a abandonou grávida. Imagine o impacto na reputação da empresa, nas ações, nos contratos. Pedro se levantou bruscamente, os punhos cerrados. Você está ameaçando minha filha? Sua filha? Helena riu alto. Pedro, você nem mesmo sabe se essa criança é realmente sua. Pode ser um golpe elaborado. Já fiz teste de DNA. Laura é minha filha. Laura? Helena repetiu o nome com desdém. Você até deu nome para essa bastarda? Pedro contornou a mesa tão rapidamente que o advogado se assustou. Sai do meu escritório. Agora. Pedro, seja razoável. Agora! Ele gritou com uma força que fez os vidros vibrarem. Nesse momento a porta se abriu e Gabriela entrou com Laura no colo. Ela havia escutado os gritos e veio verificar o que estava acontecendo. Pedro, está tudo bem? Ela perguntou, mas parou quando viu Helena e o advogado. O silêncio que se seguiu foi tenso. Helena observou Gabriela de cima a baixo com clara desaprovação, enquanto Laura olhava curiosa para as pessoas estranhas. Então essa é a funcionária, Helena disse.
o tom carregado de preconceito. E essa deve ser a criança que está causando tanto alvoroço. Gabriela instintivamente apertou Laura contra o peito, sentindo a hostilidade no ar. Gabriela, esta é minha mãe, Helena Santos. Pedro disse, o tom carregado de sarcasmo. Mãe, esta é Gabriela, a mulher que amo, e Laura, sua neta. Mulher que ama? Helena riu novamente. Pedro, você está confundindo luxúria com amor. É um erro comum em homens da sua idade. Cuidado, Pedro avisou. Olha para ela, Pedro, uma faxineira. Você realmente acha que ela te ama ou está apenas interessada no seu dinheiro? Chega, Pedro explodiu. Você não conhece Gabriela. Não sabe nada sobre ela ou sobre o que sinto. Helena se virou para Gabriela. Querida, quanto você quer para desaparecer da vida do meu filho e levar sua filha com você? Como? Gabriela perguntou, genuinamente chocada com a pergunta. 1 milhão? 2 milhões? Todo mundo tem um preço. Gabriela olhou para Pedro, depois para Helena e finalmente para Laura em seus braços. Quando falou, sua voz estava firme e digna. Senhora Santos, a única coisa que eu quero do seu filho é que ele seja um pai presente para Laura. Não quero dinheiro, não quero favores, não quero nada além do amor e cuidado que toda criança merece. Que performance tocante, Helena disse sarcasticamente. Mas não me engana. Todas querem algo. Você está errada, Gabriela respondeu. Nem todas as pessoas são como você. O insulto implícito atingiu Helena como uma bofetada. Ela se levantou abruptamente. Pedro, você tem 48 horas para resolver essa situação de forma civilizada, ou eu resolvo do meu jeito. E qual seria seu jeito? Processos judiciais questionando a paternidade, investigações sobre o passado da funcionária, exposição na mídia. Eu destruo a reputação de vocês dois se necessário. Pedro se colocou entre Helena e Gabriela. Se você encostar um dedo na minha família, eu destruo você financeiramente. Pode apostar nisso. Sua família? Helena sorriu maldosamente. Pedro, você conhece essa mulher há 1 ano e meio. Passou uma noite com ela. Isso não é família. É um erro que precisa ser corrigido. Laura, que havia ficado quieta durante toda a discussão, escolheu aquele momento para estender os bracinhos na direção de Pedro e fazer um som que soava claramente como papai. O som ecoou pelo escritório como um raio. Pedro pegou Laura imediatamente, e ela se aconchegou contra ele como se fosse seu lugar natural no mundo. Ela acabou de me chamar de papai, Pedro disse, olhando para Helena com desafio. Essa é minha filha, essa é minha família, e se você tentar prejudicá-las, vai descobrir que tipo de homem eu me tornei. Helena observou a cena. Pedro segurando Laura com amor paternal óbvio, Gabriela ao lado deles com dignidade inabalável, e percebeu que havia subestimado a situação. 48 horas, Pedro, ela repetiu, saindo do escritório com o advogado. Quando ficaram sozinhos, Pedro se virou para Gabriela. Desculpa que você teve que passar por isso. Pedro, ela disse suavemente, preciso te contar algo importante. O quê? Eu nunca parei de te amar, nem por um dia nos últimos 1 ano e meio. As palavras atingiram Pedro como uma revelação divina. Ele se aproximou dela, ainda segurando Laura. Mesmo depois de eu ter fugido? Mesmo depois de ter te abandonado grávida? Mesmo assim, porque sei quem você realmente é. Vi naquela noite, e estou vendo agora novamente. Pedro beijou a testa de Laura, depois olhou nos olhos de Gabriela. Então vamos enfrentar minha mãe juntos, como família. Mas ambos sabiam que a guerra estava apenas começando. As 48 horas que Helena havia dado pareciam uma bomba relógio fazendo contagem regressiva. Pedro não conseguia se concentrar em nada além de proteger Gabriela e Laura das ameaças de sua mãe. Havia contratado os melhores advogados de São Paulo e até seguranças particulares para garantir que nada acontecesse com sua família. No segundo dia, enquanto observava Laura brincando no tapete de sua suíte, Pedro tomou a decisão mais importante de sua vida. Gabriela, ele disse, sentando-se ao lado dela no sofá. Quero que você e Laura se mudem para minha casa hoje mesmo. Pedro, já conversamos sobre isso. Não como proteção temporária, como família permanente. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Quero que nos casemos. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que até Laura parou de brincar e olhou para eles.
Casar? Gabriela repetiu, como se não tivesse entendido direito. Sei que parece precipitado, mas não é. Amo você há 1 ano e meio. Amo nossa filha mais que minha própria vida. E quero que o mundo inteiro saiba que vocês são minha família. Gabriela se levantou abruptamente, começando a andar pela sala. Pedro, você está propondo casamento porque me ama ou porque quer proteger Laura da sua mãe? A pergunta atingiu Pedro como um soco no estômago. Como pode perguntar isso? Porque há 3 dias você nem sabia que tinha uma filha. Porque há 1 semana estava oferecendo dinheiro ao invés de sentimentos. Porque sua mãe aparece com ameaças e de repente você quer casar. Pedro se levantou e se aproximou dela. Gabriela, olha para mim. Ela parou de andar, mas não o encarou. Olha para mim, ele repetiu, mais suave. Quando ela finalmente o olhou, Pedro viu lágrimas nos olhos dela. Estou te pedindo em casamento porque passei 1 ano e meio fugindo do amor da minha vida. Porque finalmente entendi que nada na minha vida faz sentido sem você e Laura. Porque quero ser o marido que você merece e o pai que Laura precisa. E se sua mãe não tivesse aparecido? Você ainda estaria me pedindo em casamento? Pedro parou. A pergunta era justa, e Gabriela merecia uma resposta honesta. Talvez demorasse mais para ter coragem. Talvez eu precisasse de mais tempo para provar que mudei. Ele tocou o rosto dela delicadamente. Mas sim, eu pediria. Porque você é a única mulher que me viu verdadeiramente e mesmo assim escolheu me amar. Laura engatinhou até eles e ficou de pé se apoiando na perna de Pedro, olhando para cima como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Olha para ela, Pedro disse pegando Laura no colo. Olha como ela me olha, como se soubesse que sou o pai dela desde sempre. Como se estivesse esperando que eu voltasse. Gabriela observou a interação entre pai e filha, vendo como Laura se aconchegava naturalmente nos braços de Pedro, como sorria quando ele falava. Pedro, eu amo você. Amo desde aquela noite, mesmo quando você partiu, mesmo quando duvidei se algum dia voltaria. Ela respirou fundo. Mas casamento não é só sobre amor. É sobre parceria, sobre enfrentar problemas juntos, sobre construir uma vida. E não é isso que estamos fazendo? Antes que Gabriela pudesse responder, Roberto bateu na porta urgentemente. Pedro, Gabriela, desculpem interromper, mas precisam ver isso imediatamente. Ele entrou com um tablet nas mãos, claramente agitado. Está nas redes sociais. Alguém vazou a história. Pedro pegou o tablet e leu a manchete que estava se espalhando como fogo. Herdeiro milionário abandona faxineira grávida e volta após descobrir filha. Meu Deus, Gabriela murmurou, lendo por cima do ombro dele. A matéria tinha fotos de Pedro com Laura, citações anônimas de funcionários do hotel e até detalhes sobre o teste de DNA. Era claramente uma tentativa de destruir a reputação de ambos. Foi sua mãe, Pedro disse, a raiva evidente na voz. Ela cumpriu a ameaça. Pedro, olha os comentários, Roberto disse, passando o dedo na tela. Os comentários eram uma mistura de opiniões. Alguns criticavam Pedro por ter abandonado Gabriela. Outros elogiavam o fato dele ter assumido a paternidade quando descobriu. Mas havia um comentário que se destacava, com milhares de curtidas. Conheço a Gabriela pessoalmente. Ela é a pessoa mais íntegra que já conheci. Trabalhou grávida até o último dia. Nunca pediu favor para ninguém. Criou a filha sozinha com dignidade. Se esse milionário tem sorte de ter uma mulher assim na vida dele, deveria agradecer ao invés de ter fugido como covarde. Quem escreveu isso? Gabriela perguntou. Patrícia da recepção, Roberto respondeu. E olha quantas pessoas estão concordando. Mais comentários apareciam defendendo Gabriela. Funcionários do hotel, vizinhos, pessoas que a conheciam contando histórias sobre sua honestidade e dedicação como mãe. Gabriela, Pedro disse, entregando o tablet para Roberto. Não me importa o que escrevem sobre mim, mas não vou deixar macularem sua reputação por minha causa. O que você vai fazer? Pedro pegou Laura no colo e se ajoelhou diante de Gabriela. Vou fazer o que deveria ter feito há 1 ano e meio. Vou assumir publicamente que amo você, que Laura é minha filha e que vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Pedro, Gabriela Santos, ele disse, tirando um anel do bolso que havia comprado naquela manhã. Quer casar comigo? Não porque preciso proteger vocês da minha família,
Mas porque quero passar o resto da vida provando que mereço o amor que você me deu? Laura escolheu aquele momento perfeito para bater palminhas e dar uma gargalhada, como se estivesse aprovando a proposta. Gabriela olhou para o homem ajoelhado diante dela, segurando a filha de ambos, oferecendo não apenas um anel, mas uma vida inteira de amor e compromisso. Viu nos olhos dele a mesma vulnerabilidade daquela noite 1 ano e meio atrás, mas agora, acompanhada de determinação e maturidade. Sim, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu aceito. Pedro se levantou e a beijou, ainda segurando Laura, que riu deliciada com a demonstração de afeto dos pais. Roberto, Pedro disse, sem soltar Gabriela, chama a imprensa, vou dar uma entrevista coletiva. Senhor Pedro, tem certeza? Sua mãe não vai gostar. Minha mãe pode processar quem quiser. Vou contar minha versão da história. 2 horas depois, o lobby do Grand Hotel Palácio estava lotado de jornalistas. Pedro estava sentado ao lado de Gabriela, com Laura no colo brincando com seu relógio. Senhoras e senhores, Pedro começou, a voz firme e clara. Convoquei esta entrevista para esclarecer os fatos sobre minha vida pessoal que foram distorcidos na mídia. As câmeras clicavam incessantemente enquanto Laura sorria para todos, completamente descontraída. Há 1 ano e meio passei por um período muito difícil da minha vida. Perdi meu pai e me encontrava emocionalmente devastado. Naquela época, uma funcionária deste hotel, Gabriela Santos, me ofereceu apoio humano quando eu mais precisava. Pedro olhou para Gabriela, que segurava sua mão livre. Tivemos uma conexão profunda, mas eu estava assustado com a intensidade dos meus sentimentos. Cometi o erro covarde de fugir ao invés de enfrentar o que sentia. Senhor Santos, um jornalista interrompeu. É verdade que só voltou quando descobriu sobre a criança? Voltei porque estava cansado de fugir dos meus sentimentos. Descobrir que Laura existia foi o maior choque e a maior alegria da minha vida. Ele beijou a testa da filha. Esta é minha filha, Laura Santos. E esta é a mulher que amo, Gabriela Santos, que acabou de aceitar se casar comigo. O burburinho entre os jornalistas foi imediato. Como responde às acusações de que está sendo interesseiro? Outra jornalista perguntou. Conhecem a Gabriela? Pedro retrucou. Conversem com qualquer pessoa que trabalha aqui. Ela é a pessoa mais íntegra e honesta que já conheci. Se alguém está sendo interesseiro nesta história, certamente não é ela. E sobre as ameaças de processos da sua família? Pedro sorriu pela primeira vez. Minha família são estas 2 mulheres ao meu lado. Qualquer pessoa que tentar prejudicá-las terá que passar por mim primeiro. Laura escolheu aquele momento para dizer claramente, papai, fazendo toda a sala suspirar de emoção. A última coisa que quero dizer, Pedro concluiu, é que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Eu quase perdi a chance de conhecer minha filha e de ter uma vida com a mulher que amo por causa do medo e do orgulho. Ele olhou diretamente para uma das câmeras. Gabriela, obrigado por me esperar. Obrigado por criar nossa filha com tanto amor. E obrigado por me dar uma segunda chance de ser o homem que você viu em mim desde o primeiro dia. Quando a entrevista terminou, Pedro sabia que havia mudado não apenas sua vida, mas também a narrativa sobre quem ele realmente era. E pela primeira vez, desde que havia voltado ao hotel, sentia-se completamente em paz com suas escolhas. A guerra com sua mãe poderia continuar, mas ele não estava mais lutando sozinho. Tinha uma família agora, e por elas, enfrentaria qualquer batalha. 6 meses depois da entrevista coletiva que mudou tudo, Pedro estava na sacada de sua casa, observando o jardim onde Gabriela brincava com Laura. A menina havia crescido tanto que já conseguia dar alguns passinhos sozinha, sempre correndo para os braços do pai ou da mãe, com aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. A entrevista havia sido um divisor de águas. O vídeo viralizou nas redes sociais, especialmente o momento em que Laura disse "papai" ao vivo. Milhões de pessoas compartilharam a história, transformando Pedro e Gabriela em símbolos de amor verdadeiro e segundas chances. Mas mais importante que a fama, eles haviam conseguido algo que Pedro nunca imaginou possível: uma família real. "Pedro!" Gabriela gritou do jardim. "Vem ver! Laura está tentando falar seu nome."
Ele desceu correndo e encontrou Laura de pé, apoiada no banquinho de jardim, balbuciando sons que realmente pareciam Pedro. Ela está mesmo tentando dizer meu nome? Pedro disse, emocionado, pegando a filha no colo. Fala papai de novo, minha princesa. Papai! Laura disse claramente, batendo palminhas. É incrível como ela se desenvolveu rápido depois que você começou a passar mais tempo com ela, Gabriela observou, sentando-se ao lado deles no banco do jardim. É porque ela sabia que estava faltando algo na vida dela. Pedro respondeu, beijando a testa de Laura. Assim como eu sabia que estava faltando algo na minha. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional. Helena tentou processar Pedro para anular a paternidade, alegando que ele estava sendo manipulado. Mas os advogados de Pedro eram melhores, e mais importante, a opinião pública estava totalmente do lado dele. Quando a mídia descobriu que Helena havia oferecido dinheiro para Gabriela desaparecer, a revolta foi tão grande que ela teve que recuar completamente. Você soube que sua mãe ligou ontem? Gabriela perguntou cuidadosamente. Pedro suspirou. Roberto me contou. O que ela queria? Pediu para falar com você. Disse que quer conhecer Laura. E o que você respondeu? Que a decisão é sua. Ela é sua mãe e Laura é sua neta. Não cabe a mim decidir se elas devem se conhecer ou não. Pedro olhou para Laura, que agora brincava com seus dedos, fascinada pela textura do anel de noivado que ele usava. Em 3 semanas, seria o casamento, uma cerimônia simples no próprio hotel onde tudo começou. Gabriela, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como consegue ser tão generosa? Depois de tudo que minha mãe fez, como pode sugerir que ela conheça Laura? Gabriela sorriu, aquele sorriso doce que havia conquistado Pedro desde a primeira noite. Porque sei que Laura vai precisar entender de onde vem, vai querer conhecer a família do pai. E quem sabe sua mãe não mude quando conhecer a neta. Você realmente acredita que pessoas podem mudar? Acredito. Ela tocou o rosto dele carinhosamente. Você mudou. De um homem que fugia de responsabilidades para um pai que faria qualquer coisa pela filha. De alguém que tinha medo de amar para alguém que ama sem reservas. Pedro se inclinou e a beijou suavemente. Laura entre eles rindo como se entendesse que estava presenciando um momento especial. Pedro! Uma voz familiar gritou do portão da casa. Era Roberto, correndo em direção a eles com um envelope nas mãos e uma expressão de pura euforia. Roberto, o que aconteceu? Pedro perguntou se levantando. Chegou! Finalmente chegou! Roberto disse ofegante. O que chegou? A resposta da Hungria, do caso da herança internacional que você estava tentando resolver para aquele cliente brasileiro. Pedro franziu a testa. Que herança? A que você pediu para eu acompanhar antes de viajar? O Sr. Joseph Kovacs, que morava em Budapeste e deixou fortuna para parentes no Brasil? Gabriela olhou confusa. Pedro, eu não sabia que você trabalhava com heranças internacionais. Trabalho com muitas coisas, Pedro respondeu, ainda confuso. Mas Roberto, não lembro de nenhum Joseph Kovacs. Roberto abriu o envelope e começou a ler. Aqui está. Joseph Kovacs, falecido em Budapeste, deixou herança de 15 milhões de euros para parente brasileiro. Pedro Henrique Santos. O silêncio que se seguiu foi total. Até Laura parou de balbucar. Como? Pedro pegou o documento. Isso deve ser engano. Não é engano. Roberto estava quase gritando de empolgação. Joseph Kovacs era seu tio-avô, irmão do seu bisavô que imigrou para o Brasil. Os advogados húngaros passaram 2 anos procurando parentes vivos e finalmente chegaram ao seu nome. Pedro leu o documento oficial com incredulidade. Era verdade. Um parente que ele nem sabia que existia havia deixado uma fortuna astronômica para ele. 15 milhões de euros, Gabriela murmurou. Pedro, você sabe o que isso significa? Que Laura vai poder estudar nas melhores universidades do mundo. Pedro respondeu, ainda em choque. Que vocês nunca mais vão precisar se preocupar com dinheiro. Não, Pedro. Gabriela balançou a cabeça. Significa que o destino tem um senso de humor incrível. Como assim? Há 1 ano e meio você era um milionário que fugiu do amor por medo. Agora você é um multimilionário que escolheu o amor acima de tudo. A fortuna veio quando você já não precisava dela para ser feliz. Pedro olhou para Laura,
que havia se cansado e estava adormecendo em seus braços. Depois para Gabriela, que o observava com aqueles olhos cheios de amor que o haviam salvado naquela noite sombria. Sabe o que vou fazer com esse dinheiro? O quê? Vou criar um fundo para funcionários de hotelaria que passem por dificuldades. Mães solteiras, pais desempregados, pessoas que precisem de segundas chances. Roberto sorriu. Em homenagem a Gabriela, em homenagem ao amor que ela me ensinou. Pedro olhou para sua futura esposa. Amor que transforma, amor que cura, amor que dá sentido a tudo. Naquele momento, Laura abriu os olhinhos e disse algo que nenhum deles esperava. Mamãe, papai. Era a primeira vez que ela dizia mamãe, claramente, e escolheu o momento perfeito para isso. Ela disse mamãe. Gabriela sussurrou, lágrimas nos olhos. Disse mamãe e papai na mesma frase. Pedro acrescentou emocionado, como se soubesse que somos uma família. Família, Laura repetiu, surpreendendo todos novamente. Roberto limpou os olhos discretamente. Acho que vocês não vão precisar do meu relatório sobre o dinheiro agora, né? Roberto, Pedro disse, ainda segurando Laura e Gabriela. Você quer ser padrinho de casamento? Eu? Senhor Pedro, seria uma honra. Nada de senhor Pedro. Somos família agora. 3 semanas depois, o grande Hotel Palácio estava decorado como nunca antes. O mesmo salão onde Pedro havia comandado reuniões frias e calculistas, agora estava cheio de flores, música e alegria. Todos os funcionários do hotel estavam presentes, junto com amigos, clientes que se tornaram família e até alguns jornalistas que haviam se apaixonado pela história de amor. Pedro estava nervoso esperando no altar quando a música começou. Laura entrou primeiro, no colo de Patrícia da recepção, jogando pétalas de rosa e rindo para todos os convidados. Ela usava um vestidinho branco e uma tiarazinha que a fazia parecer uma princesinha. Quando Gabriela apareceu na entrada do salão, Pedro sentiu o mesmo impacto daquela primeira noite. Ela estava radiante em um vestido simples, mas elegante, cabelos soltos como ele amava, carregando um buquê de flores do próprio jardim da casa. Mas o momento mais emocionante foi quando ela chegou ao altar. Laura estendeu os bracinhos para o pai, e quando Pedro a pegou, ela olhou para Gabriela e disse claramente, mamãe bonita, papai bonito, família. O salão inteiro se emocionou. Algumas pessoas choraram abertamente. Gabriela Santos, o juiz começou a cerimônia. Aceita Pedro Henrique Santos como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Aceito, ela respondeu, olhando diretamente nos olhos de Pedro. Pedro Henrique Santos, aceita Gabriela Santos como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Pedro olhou para Gabriela, depois para Laura em seus braços, e sentiu uma gratidão tão profunda que mal conseguia falar. Aceito, para sempre. Quando se beijaram, Laura bateu palminhas e gritou, família, tão alto que o salão inteiro explodiu em aplausos e risadas. Na festa, Pedro fez um discurso que ficou marcado na memória de todos os presentes. 1 ano e meio atrás, eu era um homem rico, mas vazio. Tinha dinheiro, sucesso, poder, mas não tinha amor. Uma noite, uma mulher extraordinária me ofereceu algo que eu não sabia que precisava. Compaixão humana genuína. Fugi porque tinha medo de não merecer tanto amor. Ele olhou para Gabriela, que segurava Laura no colo. Hoje descobri que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você ama e quem te ama de volta. Gabriela me deu a maior fortuna do mundo. Uma família. Laura me ensinou que o amor de um pai é a força mais poderosa que existe. Pedro fez uma pausa emocionado. E o destino, com seu senso de humor peculiar, ainda mandou uma herança milionária quando eu finalmente aprendi que o dinheiro não compra felicidade. Mas sabe o que o dinheiro pode fazer? Pode ajudar outras famílias a ficarem juntas. Pode dar segundas chances para quem precisa. Os convidados aplaudiram quando ele anunciou oficialmente a criação da Fundação Laura Santos, dedicada a ajudar funcionários de hotéis e suas famílias. Mais tarde, quando a festa estava terminando,
Pedro encontrou Gabriela na sacada observando as estrelas, Laura adormecida em seus braços. No que está pensando, minha esposa? Ele perguntou, abraçando-as por trás. Estou pensando que há 1 ano e meio eu era uma faxineira invisível que criava uma filha sozinha, sonhando que algum dia o pai dela voltaria. E agora? Agora sou esposa de um homem que me ama de verdade, mãe de uma menina que tem o pai mais dedicado do mundo, e parte de uma família que é mais rica em amor do que qualquer fortuna pode comprar. Laura se mexeu no sono e murmurou, família baixinho, como se estivesse sonhando com a palavra nova favorita. Família, Pedro repetiu, beijando o pescoço de Gabriela. A palavra mais bonita do mundo. Enquanto observavam as estrelas juntos, Pedro pensou em como a vida pode mudar completamente quando encontramos as pessoas certas. Ele havia passado de um homem que fugia do amor para um homem que não conseguia imaginar viver sem ele. E tudo havia começado com uma noite de vulnerabilidade compartilhada, um ato de compaixão humana e a coragem de dar uma segunda chance ao amor. A faxineira havia se tornado sua esposa. O bebê abandonado havia se tornado sua razão de viver. E o milionário covarde havia se tornado o homem que sempre deveria ter sido. Às vezes, as melhores histórias começam com os piores erros, e às vezes, o amor verdadeiro vale a pena esperar, mesmo quando parece impossível. Fim da história.